Mais uma vez, bom dia. Bom dia. Nós vamos fazer o seguinte, para mostrar que você tomou posse dessa graça, você vai dar um abraço nessa pessoa linda que está do seu lado e diga para ela: toma posse dessa graça, porque eu tomo posse da minha graça. Dê um apertado abraço bem forte, que coisa maravilhosa. « 24 horas de adoração. Estamos aqui nessa manhã maravilhosa com a TV Evangelizar, ao vivo para todo o Brasil e para o mundo. E aqui uma multidão de pessoas reunidas nesse santuário. Eu gostaria que vocês pudessem, tá bom de abraço, né? Vamos dar uma salva de palmas àqueles que nos acompanham de suas casas também, para mostrar a alegria desse lugar, a atmosfera do amor de Jesus. Aplauda mais forte, porque Jesus tem feito maravilhas desde ontem. Que presente de Deus antecipar essa celebração da missa. Eu tenho certeza que aqueles que chegaram desde ontem já viveram momentos extraordinários. E eu fiquei com um tema muito delicado, mas eu gosto de falar desse tema. E antes de vocês se assentarem, eu gostaria já de falar para vocês que o tema vai com certeza ajudar muitos de vocês. O tema vai ser restauração pós-perda, esperança em luto e desânimo. Deixa eu perguntar aqui, tem alguém aqui que já perdeu alguém muito especial? Diga eu. Quem aqui já perdeu uma pessoa que até hoje sente no coração? Levante a mão. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: ânimo, porque o Senhor está contigo. Diga para ela. E eu quero já trazer uma boa notícia. Quem quer uma boa notícia que diga bem alto? Eu. Uma boa notícia é que desde que você pisou neste lugar, o Senhor está te curando. O Senhor está cuidando de tudo. A partir do momento que você entrou aqui, o Senhor já está realizando maravilhas. Desde o momento que eu estava em Brasília, ontem, eu senti esse lugar emanando graças, como se fosse uma fonte se espalhando desse santuário para o Brasil e para o mundo. Então eu posso te dizer que você está participando de algo extraordinário e que você faz parte dessas 24 horas, porque o Senhor está recebendo todos os pedidos. Erga suas mãos para Jesus e diga com o Padre: Senhor Jesus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Creio, Senhor, que eu estou aqui nesta manhã, e que as minhas graças já estão acontecendo. Afasta do meio de nós todo desânimo, toda tristeza, todo cansaço físico e espiritual. Eu coloco a minha vida, a minha família, a minha dor, a minha alegria, a minha força, a minha fraqueza, na tua presença. Ajuda-me, Senhor, a compreender, a dar significado à minha dor, seja qual for. A minha dor não é maior que a tua graça. E eu quero sair desse santuário com essa convicção, diante de qualquer problema. Tu és a minha resposta. Pega na mão da pessoa que está do seu lado agora. Pega bem firme, a mão dela está gelada ou está quente. Dê um sorriso gostoso para ela e diga para ela: você está no melhor lugar que você poderia estar. Você escolheu a melhor parte que não será tirada.
E você vai erguer a mão dela e nós vamos cantar essa canção, porque essa pregação ela vai hoje restituir a dor do luto, da perda, da morte. Vocês estão no santuário, Ironisto Dário estava com vocês. Depois que terminou a pregação, nós soubemos que ele perdeu o pai. Estava pregando. A mãe? É a mãe então. Vocês estão mais por dentro do que o padre. A irmã Zélia me falou no hotel que ele tinha perdido alguém. E eu falando, Deus na sua infinita bondade, eu vou falar sobre luto, sobre morte. Quantos de nós carregamos dores? Quantos de nós estamos paralisados por causa de perdas? E às vezes nós nem sabemos. E você hoje vai entender que muitas coisas que estavam travadas na sua vida serão destravadas. O Senhor vai realizar a obra completa nessas 24 horas. Por isso erga as suas mãos, erga a mão dessa pessoa linda e maravilhosa. E nós vamos rezar pelas almas do purgatório, de todas as pessoas que passaram na nossa vida. Quantas pessoas estiveram nas outras 24 horas. E hoje é você. Hoje você vai ser o papel de rezar pelas almas do purgatório. É uma das maiores caridades que a igreja realiza nessa terra, é rezar pelas almas que já passaram, pela mamãe, pelo papai, pelo filho, pelo irmão. E agora você vai lembrar daquelas pessoas que um dia estiveram te abraçando, que um dia estiveram te amando, que um dia esteve na sua casa. Não é uma manhã de dor, é uma manhã que nós vamos viver a esperança. Nós vamos viver a esperança que nós precisamos pregar nessa terra. A nossa pregação precisa ser autêntica. Nós estamos diante daquele que morreu e ressuscitou. Então vamos cantar essa canção juntos. Eu vivo um milagre todos os dias. Todos os dias. Olhando para ele, você vai dizendo isso. Eu vivo promessa Que eu nem mais pedi. Que eu nem mais pedia. Pode ser melhor. Eu vivo um milagre. Proclame isso todos os dias. Todos os dias. É verdade. Todos os dias. Eu vivo promessa Que eu nem mais pedi. que eu nem mais pedia. Erga as mãos e proclame. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Olhando pro teu Deus, enquanto eu te adoro, vai. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. E agora nós vamos fazer assim. Eu sei que vocês gostariam de continuar cantando, só que no final nós vamos cantar, mas de uma forma diferente. Agora dê uma apertada na mão dessa pessoa linda que está do seu lado. E vocês vão se assentando agora. Quem pode, quem não pode, fica de pé igual o padre. Claro que nem todo mundo me conhece ainda. Eu sou de Brasília, cidade maravilhosa, cidade de homens e mulheres que vivem uma fé genuína. Mas nós não estamos aqui para falar de Brasília, nós não estamos aqui para falar do Hexa do Brasil, que nós vamos ser esse ano. Amanhã vamos ganhar em nome de Jesus 24 horas rezando. Se vocês não rezar pelo Brasil um pouco, tá brincadeira. Por favor. Bom dia.
Deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Se você pudesse fazer uma análise da sua vida e pudesse pensar em uma pessoa que você sente saudade, que já não está no meio de nós. Claro que tem pessoas que estão dizendo: ixi, padre, é difícil nomear uma pessoa que a gente sente saudade. Eu vou dizer para vocês que eu tenho, e vou falar para vocês de algumas pessoas que vão fazer sentido para nós. Eu vou contar até 3, e você vai falar o nome dessa pessoa, que até hoje, quando você pensa nela, dá vontade de chorar de saudade. Existem pessoas que passaram na nossa vida e deixaram rastros de felicidade. Pessoas que, quando você recorda, você sente uma saudade imensa por tudo aquilo que você viveu. Eu não quero ver ninguém com cara triste, não é velório, eu estou falando coisas boas. Eu quero que você lembre dessa pessoa com alegria. Eu quero que você recorde dessa pessoa sorrindo, nos momentos bons, não é verdade? Porque o luto passou. O momento de chorar era no momento do caixão, era o momento da despedida, mas passou. Ou talvez ainda está passando, porque eu sei que tem pessoas que estão nesse lugar aqui, que talvez esteja vivendo luto essa semana, talvez esteja acontecendo aquilo que está acontecendo com o Ironispo Dário, talvez esteja vivendo isso agora, a dor agora. Ele estava pregando e de repente a sua alma é tomada por essa dor que vem nos visitar, nós não sabemos nem o dia nem a hora. E eu vou fazer uma pergunta aqui, antes ainda da gente gritar o nome dessa pessoa, uma pessoa só, que você vai gritar para Jesus com alegria. Eu vou falar para vocês do fundo do coração. Quem aqui verdadeiramente compreende o que se trata às 24 horas? Não responde para o padre essa. Às vezes nós não entendemos a riqueza de ficar 24 horas diante de Jesus. Isso é uma bênção imensurável. Isso se chama Igreja Católica Apostólica Romana. O lugar onde Deus se faz presença, onde Deus se coloca na nossa presença. E por isso que a gente tem que dar uma salva de palmas para Jesus, por nos dar essa graça de estar tão perto dele. Você já pensou na pessoa que você vai falar o nome dela depois de há muito tempo que talvez você não falava com tanta alegria dessa pessoa? No 3, você vai falar o nome dessa pessoa falecida que você sente uma saudade e gostaria de dar um abraço nela hoje. Calma, só um. Se for 2, vai engordar 10 quilos. 1, 2, 3. Vamos aplaudir essas pessoas que passaram na nossa vida. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos que vão nos ajudar bastante. O primeiro exemplo que eu gostaria de trazer nessa temática sobre luto, sobre morte, sobre restauração, sobre tristeza, tudo isso está englobado. Eu gostaria de trazer a ideia de um tal de Davi. Eu acho que todos conhecem a história de Davi, o grande rei Davi, o homem que encarou um gigante, o homem que enfrentou aquilo que ninguém tinha coragem de enfrentar, aquele que era subestimado, aquele que era totalmente abandonado, todo mundo olhava para ele e não dava nada. Deus preparou Davi para se tornar rei, enfrentou o gigante Golias e combateu um exército. Aquele homem, ele trouxe a nós a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar. Eu tenho dito isso aonde eu estou indo pregar. Sabe o que está faltando em nós? Que muitas vezes estamos adorando Deus o tempo todo. Nós estamos deixando de pensar, nós estamos deixando de raciocinar, porque nós temos a capacidade incrível. Quando a gente reza e quando a gente pensa, nós somos capazes de realizar coisas extraordinárias. Nós somos pessoas com pensamentos incríveis.
Você é um tipo de ser humano que está aqui no santuário, mas a sua cabeça está em casa pensando: será que o marido já levantou? Será que o nosso filho tomou café? Principalmente as mulheres, elas conseguem pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Os homens já estão pensando nas contas que precisam pagar na segunda. Os homens já estão pensando no jogo amanhã, 2 horas da tarde. Os homens já estão pensando em muitas coisas, porque nós somos seres humanos capazes de pensar. Nós não somos religiosos fracos, de pensamento fraco. Tira esse pensamento fraco da tua vida, dessa cara baixa, das pessoas que andam se curvando, das pessoas que andam triste. Existem pessoas nas paróquias que a gente passa, ela sempre está com aquela cara de sétimo dia, aquela pessoa que está sempre com a cara: não está nada bom não, minha filha, você está bem? Não, sabe como é, artrose, artrite, dor de dente, dor da coluna, porque eu perdi meu filho, eu perdi minha avó. Eu falo: meu Deus do céu, deixa eu sair da tua presença, porque eu já estou começando a me sentir depressivo, porque todas essas coisas acontecem na nossa vida, amém? Eu tenho certeza que todos nós precisamos e necessitamos passar por problemas diversos, amém? Não é verdade? Sim. Agora a gente, ao mesmo tempo que temos e existem os problemas, como Davi, todos estavam com medo porque estavam olhando para os gigantes, estavam olhando para aquele exército, e todos que faziam parte do exército de Saul, falou: vou encarar o gigante, nada, vou levar um pau, vou apanhar, vou nada. Tem gente que é forte para algumas coisas, mas quando os desafios parecem maiores do que ele, a pessoa começa a se desanimar. Somos nós. Existem pessoas aqui incríveis para o empreendedorismo, existem pessoas incríveis para fazer coisas gigantescas. Agora, para algumas coisas, nós que somos cristãos, como nos deparamos com os problemas, nos prostramos. Por isso, estamos numa era da ansiedade. Estamos numa era em que cada vez mais o problema surge e a gente desmotiva. A mulher está tentando procurar alguém para se relacionar. Já tentei 1, já tentei 2, já tentei 3, agora não quero mais saber não, porque ninguém me quer. Porque eu já tentei relacionamento e ninguém me quer. Claro, ninguém quer. Primeiro que essa sua cara também, que precisa melhorar, né? Você precisa dar um sorriso. Às vezes você passa por umas mulheres, elas ficam com a cara feia para você e fala: por que ninguém me quer? Porque a sua cara afasta as pessoas. Porque talvez a sua postura afasta as pessoas. Então algumas pessoas ficam meio que receoso quando o padre fala isso, mas é verdade. O teu olhar, a tua afeição, ela atrai ou ela afasta. Às vezes nós estamos vivendo uma afeição de morte. Nós estamos vivendo um cristianismo de morte. Vocês passam 24 horas em adoração, depois voltam para as casas, parece que nada aconteceu. Vive a atmosfera do santuário, vive a atmosfera das 24 horas, mas quando chega segunda-feira, esquece aquilo que bebeu, aquilo que recebeu. A partir de amanhã isso não pode acontecer. Amanhã você tem que acordar e entender que você viveu uma atmosfera que vai mudar a sua vida. Ou isso muda a sua vida, ou você vai viver sepultado. Você vai viver como Lázaro, você vai viver morto. O pior morto não é aqueles que se encontram nas sepulturas dos cemitérios, não. O pior morto é quando você olha para uma pessoa e tudo aquilo que ela fala é simplesmente palavras de cadáveres, de mortes, de tristeza. E assim perceber, por quê? Porque nós estamos educando o nosso pensamento para a morte. Nós estamos educando o nosso pensamento, o nosso coração para a destruição. Ou seja, não importa aquilo que eu estou vivendo, eu preciso transformar a minha vida num lugar de ressurreição. Eu posso ser um lugar de morte para as pessoas, ou eu posso ser um lugar de ressurreição? A pergunta é muito clara: o que você quer ser? Um túmulo vazio para as pessoas colocarem os seus cadáveres? Ou você quer ser uma pessoa que as pessoas olhem para você e falem: a minha vida está muito melhor quando eu te dei um abraço. A minha vida está muito melhor quando eu tive a capacidade de enxergar quem você é. É isso que Davi traz para nós. Davi não olha para o gigante, ele olha para a solução que ele tem que dar para aquele problema. Quem aqui não tem problema? Todos nós temos um problema, amém? Tem alguém aí que tem um problema? Levanta essa mão, velho, aí, levanta. Só quem tomou banho, levanta. Quem não tomou, o resto é tudo santo, não tem problema. Aí, ó, quem está do lado, cola aí, porque eu quero te dizer o seguinte: não existe um ser humano no mundo que não tenha problemas. E se você levantou a mão e fala: eu não tenho problemas, você é um problema.
Você talvez está sendo um problema para o outro. Às vezes a pessoa não percebe. Um dia uma mulher chegou para mim assim e falou: padre, deixa eu falar com o senhor, porque no meu trabalho todo mundo tem inveja de mim. Lá no meu trabalho todo mundo fica olhando para mim com inveja. É um peso de inveja. E eu olhei para ela com todo respeito. Ela não era tão bonitona assim não. A bichinha estava judiada, os cabelos para colar, bagunçado. E eu falei: filha, a gente costuma ter inveja de algo interessante. Será que não tem alguma coisa errada? Será que todos estão errados e você é a única certa? Ela: ai, padre, eu sou difícil mesmo. Aí eu falo: opa, agora nós começamos a jogar o mesmo jogo. É igual aquela pessoa que está no quartel, era militar, aí ficava todo mundo no mesmo compasso, aí chegava um nó cego e errava, ele era o único que estava certo, o resto estava errado. Às vezes isso pode acontecer na sua vida, a gente achar que nós estamos corretos, achar que nós estamos no compasso correto, quando na verdade somos nós que estamos marchando no compasso errado. Um pouquinho de humildade nas 24 horas de adoração podem mudar as nossas vidas. Então essa mulher saiu de lá muito agraciada, porque ela percebeu que o erro não estava fora, estava dentro dela. Então Davi começou a perceber que o problema não estava no gigante, o problema não estava no exército inimigo, o problema estava no nosso exército covarde. O problema está no exército de Davi, que não teve coragem de encarar o gigante. Ou seja, isso traz uma luz para nós. Isso traz uma reflexão espetacular. Será que o problema está naquilo que você está enfrentando? Ou será que não se trata do nosso exército que não está tomando a guarda diante da nossa sociedade? Será que o mal está crescendo na nossa sociedade, na nossa política, no meio de nós? Ou será que não está faltando um exército de homens e mulheres que passem 24 horas adorando e tomem as rédeas desse país? Porque o que vai sustentar esse país não é um homem ocupar um posto político, é o nosso exército ocupar a nossa missão de evangelizar através do nosso testemunho. É disso que precisa. Por isso as 24 horas é para mostrar para o Brasil que existe uma igreja que não está adormecida, que existe uma igreja que não está aqui simplesmente nos púlpitos. Nós estamos evangelizando o mundo enquanto eles brigam, enquanto eles discutem, enquanto eles se acusam. A igreja está fazendo o seu papel, é o papel que você está fazendo. Uma salva de palmas para vocês que rezam pelo Brasil, que rezam por essa nação, que rezam por essa estrutura. Então Davi encarou Golias, deu um ataque, só foi uma pedrada, bichinho pequenininho, todo mundo. Você vota em quem? Muitas vezes você vai olhar pela estrutura, nós julgamos simplesmente pela aparência, mas Deus vê o quê? Deus vê o coração. Às vezes aqueles que a gente despreza, as pessoas que nós estamos desprezando na nossa vida, são aqueles que amanhã vão nos ajudar. E Davi trouxe a vitória não pela força de um homem, mas pela sabedoria, pelo pensamento. Lembra, filho, não se trata simplesmente de Deus. Deus faz a parte dele, amém? Mas Davi fez a parte, parou e pensar: eu não consigo encarar aquele gigante porque eu vou levar uma taca. Eu não posso ir de peito aberto. Então ele parou, ele pensou, ele raciocinou e ele chegou a uma conclusão: se eu abati ursos e leões com uma pedrada, aquele gigante é fácil. Quando você treina, quando você reza, quando você não faz da sua vida simplesmente um acaso, quando você tem vida de oração, tem base de oração, quando você encarar os gigantes, Deus vai te dar uma visão de você falar: aquilo que parecia gigante vai se tornar fácil. Através dessas 24 horas, muitas pessoas estavam encarando o gigante de forma diferente. O que está faltando em você é estratégia, é pensamento. A oração você já tem, vocês já rezam demais, maravilha. Agora pare para pensar, raciocínio, porque Deus vai te iluminando, Ele vai te dando o caminho certo. Foi isso que Ele fez com Davi, deu a arma certa, deu o caminho certo e Ele abateu o inimigo que seria impossível. Aquilo que parece impossível para você, Deus torna fácil. Deus vai tornar fácil os grandes gigantes da sua vida. Por isso, a grande morte de um homem fraco hoje está sendo sepultado. Você que chegou a esse santuário com essa cara de coitado, com esse complexo de inferioridade, você tem que sair daqui entendendo quem você é. Você é filha do rei, você é filho do rei. Uma salva de palmas para você que está descobrindo o verdadeiro sentido da vida.
Mas esse Davi, forte, corajoso, que se tornou rei, e que depois criou uma rixa com Saul, porque enquanto ele era aplaudido, Saul era humilhado. Ele não era rei, o Davi ainda. Saul era rei. Saul matou 1000, mas Davi matou mais de 10.000. Cuidado com a empolgação, porque diante da empolgação a gente pode cair no erro de pensar somente em nós. Davi estava sendo exaltado porque abateu mais de 10.000, Saul só foi 1.000. Aí Saul ficou com ciúmes e começou a perseguir Davi. Cuidado com os ciúmes, muito cuidado com a inveja, muito cuidado com esses sentimentos que nascem. Às vezes estamos dentro do santuário e a gente fica brigando porque a outra sentou do meu lado e eu não queria ela do meu lado, porque eu tinha que sentar naquela cadeira, eu não sentei naquela cadeira, porque ia uma banda de briga boba, que dá vontade de dar uma cotovelada, sai daqui, povo chato, porque a gente briga por tanta besteira. Dentro das igrejas, lá na minha paróquia é pior do que isso, né? Às vezes a pessoa está brigando por causa de cadeira, por causa de lugar, e eu preciso dizer para vocês, é uma imaturidade infeliz. A gente precisa de maturidade dentro das ações diárias da nossa vida, a fazer com que aquele povo que está em pé ali, olha só, vocês acham que isso é fácil? Ficar em pé o tempo todo? E falou, não, mas não tem lugar para sentar, não importa, eu vou ficar de pé, de guarda. Quantas vezes a gente ficou de pé em lugares estratégicos para o mundo? Quantas vezes a gente ficou em lugares piores do que nós estamos numa questão de conforto? Mas se for preciso, eu passarei o tempo todo aqui. Então, nós precisamos entender que a nossa vida, ela passa por esse processo de restauração. Então, nós queremos trazer agora a cereja do bolo. Vocês estão prontos? Vocês lembram que Davi passou por tudo isso? Depois Davi, na ociosidade, depois Davi que passou toda essa história deles vivendo essa tristeza, sabe o que aconteceu? Ele olhou para uma mulher. Ele estava no lugar, quando a gente não tem o que fazer, o diabo toma conta. Hoje é pior porque tem um celular. Às vezes você está tendo uma vida de oração e por causa de alguns segundos você começa a olhar teu celular e começa a ver porcarias. Davi olhou e, resumindo, ele desejou a mulher de ser o principal colaborador do seu exército. Ele caiu no pecado, engravidou, resumindo ainda mais. Depois vendo que fez besteira, porque quando a gente erra e a gente cai, a tendência é querer acumular erros para consertar outros erros. E a gente viu que para poder sanar um erro, ele matou um dos seus principais soldados, para encobertar a sua cegueira. E o que aconteceu depois? Por causa da sua maldade, ele se une àquela mulher e tem um filho, e aquele filho fica doente. E Davi, quando vê que o salário do pecado é a morte, ele começa a perceber que o seu filho está doente por causa do seu pecado. E o que ele faz? Jejum, penitência e oração. E ele pede a Deus a restauração, a cura do seu filho. Mas eu quero te dizer que nem toda oração vai levar a cura, nem toda oração vai levar à ressurreição. O filho de Davi morreu, e Davi estava transtornado com tudo aquilo. Mas depois que o seu filho morreu, que ele pagou o preço, aí Davi se levanta. Davi se colocou de pé e foi fazer uma coisa: eu fiz a minha parte, eu orei, eu errei, eu pedi perdão, mas não vou ficar prostrado. Ele se levantou e foi adorar o Senhor. Faz parte o luto. Às vezes nós vamos passar por momentos que nossos pecados se tornaram consequências das nossas vidas hoje. Você olha para o seu passado e fala: eu estou pagando o preço hoje porque eu errei lá atrás. Mas o fato de você ter errado lá atrás não te dá o direito, nem Deus quer que você fique aprisionado ao erro do passado. Por isso Deus está te restaurando hoje. Deus está restaurando a tua história, porque até os erros de Davi estão presentes na Bíblia. Porque Deus não coloca só a vitória na nossa vida, coloca também os nossos erros para que a gente aprenda. Então você não vai ficar mais aprisionado nos seus erros, você vai aprender com os seus erros. Diga para a pessoa que está do seu lado: você vai aprender com os seus erros nesta manhã e nesta tarde e nesse dia. E pode aplaudir que os nossos erros se tornarão adubos para a nossa vida e a nossa história. E claro,
Falar de quem nós perdemos não é fácil. Mas eu gostaria de falar de quem eu perdi. Posso falar, sim ou não? Vocês gostam de tragédias, mas vou falar. Aos 18, 19 anos de idade, no auge da minha juventude, eu tinha cabelo, muito cabelo na época. Era vaidoso, era um jovem militar. E eu tinha uns amigos. Hoje eu meditava na história desses amigos. Lá no hotel, chorando, lembrando deles. Eu lembrava deles. E quando eu lembrava deles, é que nem eu falei para vocês no início da pregação. Eu não lembrava deles com dor no coração mais. Não foi fácil. A gente andava juntos, eu lembrava que a gente tinha um nome que era muito conhecido. A gente se conhecia como os colados. Por quê? Porque aonde estava um, estava o outro. Aonde estava um, estava a galera toda reunida. Era na igreja, era na fuleiragem, era nas festas, nós andávamos juntos em todos. Entre 18 e 19 anos, no auge da nossa juventude, ia para uma lanchonete, um chamava o outro. Ia passear, um chamava o outro. Ia para a igreja, ia um chamar o outro. Um dia antes do que eu vou dizer para vocês, nós nos confessamos todos juntos. E eu me recordo como hoje que a gente estava tão junto que se tornava unha e carne. Um tinha roupa na casa do outro, a mãe de uns chegava perto da gente e tratava como filho. Eu sei que você tem amizades que acabam que se torna da família, né? E nós nos tornamos da família. Essa amizade cresceu muito, cresceu a tal ponto de todos os dias você querer estar com aquela pessoa que você gosta, aquele amigo que você gosta. E nós transformamos uma amizade que até hoje mexe no meu coração. Só que no decorrer dessa amizade, mais de 5 anos caminhando juntos, nessa nossa idas e vindas de tantos lugares, aprontei tantas coisas maravilhosas que não vem o caso, não importa. Só sei que chegou um momento na vida em que nós marcamos de sair numa noite, imagine, sábado à noite, o padre, de repente, na época não era padre, os meninos me chamaram para uma balada. Na época podia, porque eu não era padre ainda. Fica tranquilo, estou falando há muitos anos atrás. E eles falaram: Alexandre, vamos sair hoje à noite, porque hoje à noite nós vamos ter uma balada para a gente ir. Só que a nossa balada é a balada de pobre. Nossa balada é aquela balada da gente se encontrar, ir para um lugar e ficar conversando ali, trocando ideia. Tinha uma bebidinha de leve. E só que o gostoso não era a bebida, o gostoso não era o lugar. O gostoso era estar com aqueles meninos. Eu amava demais estar com eles, era gostoso demais, tanto na casa de um, na casa do outro, na lanchonete. E um dia eles decidiram sair à noite, só que eu não podia, porque eu era publicitário na época, sempre trabalhei nessa área. E quando eu me encontrei com eles em uma manhã, eles me convidaram, só que apareceu um serviço. Eu trabalhava muito na época. Trabalhava de publicidade, trabalhava em buffet à noite. Eu gostava muito de trabalhar. Eu fico pensando nessa época o tanto de pessoas preguiçosas hoje que tem uma preguiça de trabalhar. Eu sempre amei trabalhar demais. E eu lembro que nós nos encontramos de manhã e eles falaram: vamos com a gente, deixa esse trabalho para lá. E eles queriam que eu estivesse com eles. Só que aquela manhã foi uma manhã diferente. Sabe aquele momento que acontece na sua vida que você percebe que alguma coisa está diferente? Nós nos encontramos no meio da rua, todo mundo sem camisa. Na época eu podia andar sem camisa, sem problema nenhuma, tranquilo. E nós nos encontramos e ficou um olhando para o outro, aquele grupo. E de repente, olhando para aqueles meus amigos, eu falei: gente, que sensação estranha. Nós nos abraçamos ali, eles falaram: à noite a gente se encontra. E eu falei: mas eu não vou. Ele: cara, dá um jeito, paga. Eu falei: não, eu tenho que ir, porque é um compromisso, e existem momentos que a gente tem que morrer para a nossa vontade. Eu só sei que algo marcou na minha vida naquele encontro. Nós estamos falando de morte, de luto, mas nós estamos falando de restauração, de dar sentido para a vida. Eu me lembro que eu dei um abraço em um deles que se chama Cláudio. Até hoje eu recordo, esse abraço se eternizou na minha alma e nunca vai morrer. Ele me abraçou, ele olhou nos meus olhos, com os olhos cheios de lágrimas, e falou bem assim: você sabia que eu te amo? Um homem
por volta de 17 anos de idade, olhar para mim que tinha 19 anos, para falar que ama, é porque verdadeiramente a minha vida para ele era muito cara. Eu comecei a entender e ele olhou para mim e disse algo também lindo. Ele falou: você sabe que eu tenho ciúme da amizade de vocês? Você sabe que eu amo estar com vocês? E ele falou aquilo e partiu, foi embora, e eu guardei aquilo no meu coração. À noite fui trabalhar. E quando eu fui trabalhar, eu fiquei muito revoltado com Deus, que eu queria estar com os meus amigos, toda hora ligando, toda hora sabendo o que eles estavam fazendo, e eles passavam a fofoca: nós estamos aqui, nós estamos saindo daqui, nós vamos para aqui. Eu falei: cara, agora eu venho estar no trabalho, eu vou ver se termino rápido, daqui eu saio para encontrar com vocês, mesmo que termine tarde. Mas aquela noite, eu queria que isso ficasse marcado. Aquela noite eu cheguei numa igreja, e o trabalho que eu ia executar era numa igreja. E a primeira coisa que eu vi dentro daquela igreja foi o sacrário. Quando eu cheguei naquele sacrário, eu comecei a chorar, e não entendia o que estava acontecendo. Porque não importa o que acontece, Deus faz, Deus fala, Deus está com a gente. Eu me lembro que eu chorava igual criança e não entendia por que eu estava chorando. Algo dentro do meu coração estava ali diante de Jesus, recebendo uma graça, mas uma dor muito grande. Passei aquele momento, trabalhei a noite toda, dormi. De manhã cedo batem na porta da minha casa, uma multidão de pessoas batendo na porta da minha casa, e eu ainda sem ter dormido direito, 2 horas por noite. Ele acordou falando: Alexandre, estão aí fora uma multidão de pessoas fazendo o quê? Aí eu, querendo entender, ainda estava com sono, ele falou: ué, todo mundo está dizendo que você morreu. Está a notícia de que você estava no acidente, que você morreu. Aí eu falei: como assim? Eu trabalhei a noite toda. Então a notícia que tinha na cidade é que eu tinha morrido, que eu tinha falecido. Depois eu entendi que eles acharam que eu tinha morrido porque aqueles meus amigos tinham saído naquela noite, naquela diversão, eu queria que eu estivesse, e eles sofreram um acidente de carro, e todos os meus amigos morreram naquele acidente. Todos eles morreram. E todos achavam, porque nós éramos colados, que eu estaria. Naquele momento, a dor da morte, da perda, começou a tirar um pedaço de mim. Eu comecei a me revoltar com Deus. Eu comecei a perguntar: meu Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Resta apenas a mim e a um outro que ficou vivo daqueles colados, daqueles amigos, daqueles irmãos. E eu recordo que foi uma dor tão profunda, porque não foi uma, não foram 2, não foram 3, foram 4 perdas de amigos que eu comia na casa dele, e ficou um vazio muito grande. E eu fui para aquela missa de corpo presente, vi aqueles 4 irmãos ali prostrados, e eu perguntava: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor fez isso comigo? Eu gritava e as pessoas tentavam me consolar, porque sabia bem o que existia, a dor que existia dentro de mim. Ninguém pedia para que eu calasse a boca, porque quem sabe, quem perde uma dor, sabe a revolta, a dor que existe dentro. Nesse momento eu senti a dor no coração, e eu gritava para Deus: por quê? Por quê? São os porquês da vida. É o porquê da sua vida, é o porquê da minha vida, o porquê Deus permitiu isso, porque Deus levou esses meninos, porque Deus levou essas pessoas. E eu me lembro que Deus deixou eu gritar, Deus deixou, e a juventude implodindo a igreja. Éramos muito amados, e aquela igreja estava tomada, e 4 jovens mortos. Quantos jovens estão mortos? Quantos de vocês perderam filhos? Quantos de vocês perderam pessoas em situações tais como essa? Mas na hora que eu deixei de gritar, que eu deixei de chorar, eu escutei uma voz que dizia exatamente isso que eu vou dizer para vocês. Deus dizia ao meu coração: filho, você não está morto hoje, porque eu tenho uma obra muito grande na sua vida. Eu preservei a sua vida, porque um dia você vai falar de mim a uma multidão, porque um dia você estará pregando a minha palavra pelos 4 cantos da terra. E ele ainda me lembrou: lembra que ontem os seus amigos estavam com você se confessando? Lembra que vocês estiveram na igreja um dia anterior, nem lembrava? Aí Deus começou a dar sentido à vida. Aquilo que parecia o fim se tornou o início da minha vida. Eu comecei a parar de olhar só para a dor, para a tragédia. Aconteceu até um caso muito rápido contando, que nesse acidente o bombeiro chegou para socorrer, e quando foi tirar o carro, quem estava lá era o pai de um desses nossos amigos, o Cláudio. O pai era bombeiro e foi levantar e teve que socorrer o seu filho morto debaixo do carro.
Eles me abraçavam, os pais deles me abraçavam e falavam: eu pensei que você tinha morrido, ainda bem que Deus deixou um sinal. Então foi algo muito forte. Então depois que Deus falou para mim: você não está nesse caixão, não foi sepultado, porque ainda não chegou a sua hora, e eu quero que você fale da minha palavra pelos 4 cantos. Naquele momento eu fui restaurado. Naquele momento a morte começou a ter um significado, porque não existe nada nessa terra que Deus não dê um sentido. É nele sim. É nele que nós temos que colocar o nosso sentido. Só sei que depois que eu escutei a voz de Deus, eu fiquei igual Paulo quando caiu do cavalo. Eu me sentia igual Paulo quando estava com aquele ódio indo para Damasco, ele caiu. Eu passei por volta de 3 dias sem falar, sem comer, sem ter nenhuma expressão, e com aquela voz de Deus no meu ouvido. Nós temos 2 coisas a fazer diante de um problema: ou deixar que a voz da dor fale mais alto, ou deixar que a voz de Deus fale mais alto. Naquele momento havia dor? Sim. Doía o meu coração? Dói. Mas a voz de Deus era muito mais forte, e a voz de Deus ganhou, e a voz de Deus se complementou na minha vida. Hoje, depois de anos, eu fui chamado a ser padre, eu fui chamado ao ministério sacerdotal, e hoje eu posso dizer: o que Deus falou naquele dia em que nós estávamos rezando, naquela sepultura, diante daquele caixão, isso está se cumprindo na minha vida. Eu perdi os meus amigos, mas ganhei uma fé cada vez mais viva, porque a palavra de Deus nunca morre, ela jamais será sepultada, a palavra de Deus jamais se acaba. Talvez você estava vivendo ainda preso à tua dor, mas hoje será o dia de ressignificar toda e qualquer dor que você viveu na sua vida. Hoje eu choro de alegria em recordar que na minha vida Deus me permitiu viver com aqueles meus amigos no tempo que Ele permitiu. Se foi aquele tempo, eu aproveitei. Por isso, o passado você não pode modificar, mas você pode ressignificar. O passado você não pode mudar o que você deveria ter feito, mas você pode mudar agora. Agora você pode tomar uma atitude de gente. Agora você tem que amar. Não espere perder para amar. Não espere perder para você valorizar. Isso nós escutamos em todos os lugares. Por isso se coloque de pé agora em nome de Jesus. Porque Deus nos trouxe aqui não para mostrar o mal que nós cometemos, para ressignificar aquilo que aconteceu. Podemos aplaudir o Senhor nesta hora. Aplauda forte. E olhando para Jesus agora, estenda as suas mãos. Daqui a pouco nós vamos receber a bênção do Santíssimo. E diante de tudo aquilo que o Padre trouxe como reflexão desta manhã, é para que a gente entenda que o mundo diz: há jeito para tudo, só não há jeito para morte. Essa palavra não pertence ao cristianismo, ao catolicismo. Nós podemos dizer: para nós até para a morte tem jeito, porque após a morte há a ressurreição. Pode dizer, filho, se Cristo venceu a morte, se Cristo venceu aquele que era o último dos adversários, nós vamos vencer também. Por isso, coragem, ânimo, para que nós possamos continuar essas 24 horas dizendo para o mundo que o nosso Deus nos deu resposta até para a morte. Quando Lázaro morreu e foi sepultado, Marta e Maria chorou. Se ele tivesse estado aqui, ele não tinha morrido. Para provar que ele é o Senhor da vida, ele se retirou por um instante. Para que você creia nele, ele se retirou por um instante. Para que você acredite nele, ele se retirou por um instante. Ele vai chegar na hora certa para mostrar que ele faz muito mais do que aquilo que ele te prometeu. Por isso, obrigado, Deus, por esses meus amigos que passaram na minha vida. Obrigado por essas pessoas que passaram na vida de vocês. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, e principalmente por essa ressurreição que aconteceu na minha vida. Receba no altar, Senhor Jesus, as nossas intenções. Para aqueles que faleceram, a dor existe, mas a alegria é maior, porque o Senhor venceu a morte, porque o Senhor nos deu a restauração. Obrigado, Jesus, por cada pessoa que passou na nossa vida, e por essa dor que está sendo reconstituída, e por esse milagre que está acontecendo. Bendito seja Deus por essa palavra, por Davi, por Lázaro, pelos meus amigos
e por essa pessoa que você rezou hoje. Muitas almas sairão do purgatório por causa dessas 24 horas de oração. Pode aplaudir, porque isso é o papel do cristão, as almas do purgatório. E vamos cantar agora ao término dessa canção que eu disse para vocês, que nós estávamos buscando um milagre. Todos os dias o Senhor nos dá um milagre, e cada vez que você está adorando Deus, Ele está realizando um milagre. Nesse momento Deus está realizando o seu milagre, e Ele vai continuar, e vai cantando essa canção enquanto o Padre vai colocar os paramentos para dar a bênção em preparação à Santa Missa. E nessa missa você vai rezar não por essa pessoa que o Padre indicou, mas todas as pessoas que passaram em sua vida, porque as almas do purgatório se tornam missão da igreja, missão de cada um de nós. Cantemos. Eu vivo milagres todos os dias. Eu vivo promessas, eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Eu vivo milagres todos os dias, todos os dias. Que eu nem mais pedia. Enquanto eu te adoro, enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer, e sem eu perceber vou sendo transformado. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer, e sem eu perceber vou sendo transformado. Vou sendo transformado. Aplauda Jesus e cante enquanto eu te adoro. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer, e sem eu perceber vou sendo transformado. Aplauda nosso Senhor Jesus Cristo.